fim de ano e você olha para trás e percebe que muitos dias foram iguais. Acordou cansada, as tarefas se misturaram, a rotina se perdeu e aquela expectativa de viver mais perto de Deus, de ser produtiva e sentir paz, parece que mais uma vez não se concretizou como você sonhava. Essa frustração de fim de ciclo se manifesta de formas diferentes para cada um de nós. Talvez você se reconheça em um desses rostos. Talvez o da mãe cristã, que se doa o dia inteiro, mas a exaustão a faz sentir culpada por não ter a paciência que gostaria com sua família. Ou da profissional, que teme que se parar de produzir por um segundo, tudo que construiu irá se desmoronar, confundindo seu valor com sua performance. Ou ainda o da serva dedicada, que está tão ocupada com as coisas de Deus que se percebe sem tempo para o próprio Deus. Seja qual for o seu rosto, o resultado no fim do ano é o mesmo. Cansaço pesa no corpo, a mente fica acelerada e a sensação de estar sempre atrasada, tanto para os compromissos terrenos quanto para o seu chamado divino. E tudo isso se repete mais uma vez. No lugar do propósito que você buscou em janeiro, surge a dolorosa pergunta de dezembro: será que eu perdi oportunidades? Será que Deus tinha mais para mim este ano e eu simplesmente deixei escapar no meio da correria? E assim, um ciclo invisível de frustração vai se fechando o ano, tornando difícil até acreditar que é possível mudar de verdade. Mas e se eu te dissesse que esse esgotamento não é um problema de gestão de tempo? E se eu te dissesse que a solução não é um novo aplicativo ou mais força de vontade? Esse peso que você sente tem um nome. É um inimigo invisível que sabota a sua paz e o seu propósito. E entender o nome desse inimigo é o princípio para finalmente quebrarmos esse ciclo. Para quebrar esse ciclo, primeiro precisamos entender o que acontece dentro de nós. Essa exaustão não é uma falha moral ou espiritual. É em grande parte uma resposta biológica a um sistema que não fomos projetadas para suportar. Vamos chamar isso de a ciência por trás da exaustão. Ela se baseia em 3 inimigos silenciosos da nossa mente. O primeiro inimigo é a carga cognitiva. Pense no seu cérebro como uma memória RAM, de um computador mesmo. Ela tem a capacidade limitada e finita de processar informações ativamente. Agora imagine a vida moderna. Você está em uma chamada de vídeo e ao mesmo tempo seu celular pisca com notificações de 3 grupos diferentes. A sua mente te lembra que precisa marcar um médico e uma aba do computador está aberta com uma lista de compras de mercado. E você ainda está pensando na conversa difícil que teve mais cedo. Cada uma dessas tarefas, preocupações e informações é como se fosse uma aba aberta na sua mente. A ciência chama isso de carga cognitiva. O mito da multitarefa já foi desmentido. O nosso cérebro faz uma troca de tarefas ultra rápida e ineficiente, que consome uma quantidade enorme de energia mental. E o resultado? O sistema fica lento, trava e eventualmente dá tela azul. Você se sente confusa, irritada e incapaz de focar. Séculos antes da neurociências falar sobre isso, Jesus já nos deu a solução. Em Mateus 11 ele diz: venham a mim e eu lhes ensinarei a fazer as coisas, mais coisas ao mesmo tempo. Ele não diz isso, não é verdade? Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo impede um jugo suave, como Jesus promete. Na verdade, o mundo impõe um jugo pesado, te dizendo que você precisa dar conta de todas as abas abertas. Mas Jesus nos convida a fechar as abas desnecessárias e operar sob o sistema dele, um sistema leve e focado no essencial. A sobrecarga cognitiva é o resultado de tentarmos carregar um fardo que nunca fomos chamadas para carregar sozinhas. O segundo inimigo é a fadiga de decisão.
Você já chegou ao final do dia e se sentiu incapaz de decidir algo simples como o que fazer para o jantar? Isso é fadiga de decisão. Estudos mostram que a nossa força de vontade e a nossa capacidade de tomar decisões são como um músculo. Elas se cansam com o uso. Cada decisão que você toma, da mais trivial como que roupa eu visto, responda esse e-mail agora, a mais complexa, tipo, aceita essa proposta de emprego? Como disciplino meu filho? Todas essas questões drenam um pouco da sua energia decisória. Ao longo de um dia, com centenas de microdecisões, esse músculo fica exausto. E o que acontece quando o músculo fica fadigado? Você começa a pegar atalhos. Você procrastina, faz escolhas impulsivas, como gastar sem pensar ou comer algo não saudável, ou simplesmente se sente paralisada. É por isso que líderes famosos como Barack Obama e Mark Zuckerberg limitaram as suas escolhas de roupa, por exemplo, para preservar sua energia mental de tomar decisões e preservar esse músculo para tomar decisões que realmente importam, sabe? Mas a Bíblia nos oferece uma estratégia divina para combater a fadiga de decisão. Em Provérbios 3, de 5 a 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não se apoiar no seu próprio entendimento é a instrução divina para não esgotarmos o músculo decisório em tudo. Ao tomar a macro decisão de reconhecer o Senhor em todos os caminhos, muitas micro decisões se tornam simples. A palavra de Deus se torna um filtro divino com um sistema prático e simples e simplifica o que é complexo. Nos guia e nos poupa para não precisarmos reavaliar tudo do zero o tempo todo. O terceiro inimigo é o efeito Zeigarnik. Finalmente, é o fenômeno mais irritante de todos. Sabe quando você está tentando orar ou relaxar e a sua mente é invadida por um pensamento: preciso comprar pão? Ou você se lembra de uma tarefa pendente do trabalho no meio da noite? É o efeito Zeigarnik, nomeado pela psicóloga Bluma Zeigarnik. Esse efeito descreve a tendência do nosso cérebro a se lembrar de tarefas inacabadas ou interrompidas com muito mais intensidade do que as tarefas que já concluímos. Cada loop em aberto, cada tarefa não finalizada, cada promessa não cumprida, cada e-mail não respondido, cria um alerta mental que fica em segundo plano, gerando um ruído constante de ansiedade e nos impedindo de descansar de verdade. É a desordem mental que rouba a nossa paz. Como a fé lida com esses loops abertos? Com um comando simples de transferência. Em 1 Pedro 5,7, nos ordena a fazer algo muito específico, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O ato de lançar é a tecnologia espiritual para fechar esses loopings. Não se trata de resolvê-los na nossa própria força, mas de transferi-los ativamente para Deus em oração. É o equivalente espiritual de tirar a tarefa da sua mente e colocá-la na lista de Deus, confiando que Ele tem cuidado de vós. A oração, nesse contexto, não é apenas um ato de devoção, é um ato radical de gerenciamento de carga mental, onde entregamos as nossas preocupações a um Deus que nunca sofre fadiga ou sobrecarga. Então, carga cognitiva, fadiga de decisão e efeito Zeigarnik. A ciência nos dá diagnóstico, mas a fé nos mostra que o problema é mais profundo. Esses três são ladrões de paz e são sintomas de uma batalha espiritual central, a batalha entre duas formas de viver. É a batalha entre a ocupação e a frutificação. E dar o nome certo a essa batalha é o que vai finalmente te dar a arma certa para vencê-la. A batalha que descrevemos causa sobrecarga, não entre sucesso e o fracasso. É a batalha entre a ocupação e a frutificação. Entender essa diferença entre essas duas palavras é a chave para poder destravar a sua paz. A ocupação
é um movimento sem direção. É a atividade que preenche o calendário, mas esvazia a alma. Ela é a prima da produtividade, mas não tem o seu DNA. Produtividade é fazer as coisas certas. Ocupação é apenas fazer muitas coisas. De onde ela nasce? Bom, primeiro ela nasce do medo. Do medo de ser vista como preguiçosa, medo de ficar para trás, medo do silêncio, medo do que podemos encontrar se pararmos. Também da comparação. Vemos a vida editada de outras pessoas na rede social, ou mesmo no círculo da igreja, e assumimos que o padrão de Deus é um ritmo frenético e uma agenda lotada. Também vem da busca por validação. Usamos as nossas tarefas como um escudo, como uma forma de provar o nosso valor para os outros, para nós mesmos e sutilmente até para Deus. Nossa identidade se torna a nossa lista de afazeres. E quais são os seus sintomas? Você tem uma agenda cheia, mas um coração vazio? Vive de modo a apagar incêndios, focando naquilo que é urgente e raramente no que é importante? Você sente irritabilidade com qualquer interrupção, porque as pessoas se tornam obstáculos para a sua tarefa? Você está fisicamente presente, mas a sua mente está a quilômetros de distância? Se seu sim é automático e o seu não é quase inexistente. O fruto da ocupação é previsível e amargo. Exaustão crônica, relacionamentos superficiais e uma perigosa distância de Deus, gerando exatamente a frustração que descrevemos no início. Frutificação, por outro lado, não é sobre fazer mais, é sobre ser mais conectado à videira que é Cristo. É um crescimento que acontece de dentro para fora, e o resultado não é uma agenda cheia, mas uma alma plena. A métrica de Deus para uma vida bem-sucedida não é a qualidade, a quantidade das suas tarefas que você completa. A verdadeira medida da produtividade do reino de Deus é o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, Paulo nos dá uma lista de passos divinos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pense neles como antídotos diretos para a ocupação. Contra a ansiedade e a mente acelerada, o fruto é a paz, que excede todo entendimento e guarda sua mente. Contra a irritabilidade e as interrupções, o fruto é a longanimidade, paciência, que te permite ver as pessoas como propósito e não como obstáculo. Contra o esgotamento e a falta de prazer, o fruto é a alegria, uma força que não depende da circunstância ou de uma lista de tarefas zerada. Contra o sim automático e a falta de limites, o fruto é o domínio próprio, a força espiritual para dizer não ao que é bom e sim ao que é excelente aos olhos de Deus. Aqui está a maior diferença de todas. A ocupação é algo que nós produzimos em nossa própria força, com esforço e agitação. A frutificação é algo que Deus produz em nós e permanecermos nele. A meta, portanto, é se esforçar para ter paz. A meta é se conectar mais com a fonte da paz. Essa batalha entre a ocupação e a frutificação não é uma teoria moderna. Ela foi vivida e ensinada de forma perfeita há 2000 anos, em uma pequena e simples casa na aldeia de Betânia. A cena é narrada em Lucas capítulo 10. Jesus, o mestre, chega para visitar as irmãs Marta e Maria. Receber um convidado de honra como Jesus era um grande evento. Havia uma pressão cultural para oferecer a melhor hospitalidade. E Marta, como uma boa anfitriã, mergulhou de cabeça nessa tarefa. A Bíblia diz que Marta andava distraída em muitos serviços. Ela é a personificação da ocupação. Suas intenções eram as melhores possíveis: servir a Jesus. Ela estava cozinhando, limpando, organizando. Ela estava fazendo. Ela estava sendo produtiva aos olhos do mundo. Enquanto isso, Maria
assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Maria é a personificação da frutificação. Sua atitude era radical. Naquela cultura, o lugar da mulher era na cozinha e não na sala aprendendo aos pés de um rabi como uma discípula. E ela escolheu a presença em vez da performance, conexão em vez da atividade. O ponto de ebulição da ocupação acontece quando Marta, exausta e indignada, vai até Jesus e faz a pergunta que toda pessoa sobrecarregada faz: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. É o grito de quem se sente sobrecarregada, não reconhecida e injustiçada. Estou fazendo tudo e ela não está fazendo nada. Quantas vezes nós nos sentimos assim, na verdade? A resposta de Jesus é uma das lições mais revolucionárias de todo o Evangelho. Primeiro, ele chama Marta pelo nome 2 vezes, com ternura, mas também significa atenção. Marta, Marta. Ele valida a pessoa antes de corrigir a sua perspectiva. Então, ele dá o diagnóstico. Andas ansiosa e afadigada com muitas coisas. Note que o problema não era o serviço. O problema era a ansiedade e a fadiga que vinham com ele. O problema era o estado interior dela. Então vem a frase que muda tudo. Mas uma só coisa é necessária. De toda a lista de tarefa de Marta, Jesus diz que apenas uma era essencial naquele momento. E ele conclui: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A comida que Marta preparava se acabaria em 1 hora. A boa parte que Maria escolheu, ou seja, a conexão, o aprendizado, a presença do Salvador, a alimentaria para sempre. Aquilo não lhe seria tirado. A lição é brutal, mas libertadora. É possível estar muito ocupada para Jesus e ainda assim não estar com Jesus. A história de Maria e Marta nos dá o porquê. Ela nos dá a permissão divina para, em muitos momentos, escolher que o mundo chama de improdutivo. É a permissão para sentar e ouvir e se conectar antes de sair correndo para fazer. Mas como aplicamos isso? Como escolhemos a boa parte quando temos contas a pagar, filhos para criar, projetos para entregar? Como ser Maria em um mundo que grita por Martas? Então, como saímos do ciclo de Marta e entramos no ciclo da paz de Maria, sem abandonar nossas responsabilidades? Através de um reset de 7 dias. Um processo intencional de 3 passos para realinhar a sua vida com o ritmo de Deus. Pega papel e caneta e anota com atenção. Passo 1. Pausar. Esse é o detox da alma. A primeira ação é contraintuitiva. É parar e não fazer nada. Eu sei que parece estranho, mas você não consegue ouvir a direção de Deus em meio a um furacão de ruídos. Precisamos criar silêncio para ganhar clareza. Este é o momento Maria. Como fazemos isso? Nesses 2 dias, separe de 15 a 30 minutos e escolha uma dessas técnicas. Bom, a técnica número 1, escrita e oração de exame. Separe um caderno e toda noite escreva esses 5 pontos. Ponto 1, você precisa agradecer por 3 coisas específicas. Ponto 2, você vai pedir luz ao Espírito Santo para ver o dia como ele viu. Ponto 3, você vai lembrar os eventos do dia e identificar onde você sentiu paz, alegria, onde você sentiu ansiedade, inquietação. Ponto 4, você vai pedir perdão pelaquilo que precisa e aprender com essas situações. Ponto 5, você vai olhar para o amanhã e vai pedir graça a Deus para viver o dia que virá. Essa é a técnica número 1. Vamos à técnica número 2, o diário de entrega. Você vai pegar um caderno e no topo da página escreva: lançando sobre ele
toda a minha ansiedade. Agora você vai fazer uma lista de tudo que estava passando pela sua mente. Cada tarefa, preocupação, medo, pessoa. Depois de escrever cada item, faça uma pequena oração dizendo: Deus, eu te entrego tudo isso. É um ato profético de esvaziar a sua mente e transferir o fardo para o Senhor. Para te guiar na sua reflexão nesses 7 dias, use essas perguntas no seu diário. Anota aí. Pergunta número 1. Deus, o que em minha vida é apenas barulho e não fruto? Pergunta número 2. E se eu tivesse medo de falhar ou desapontar, o que eu começaria ou pararia de fazer hoje? Qual é a mentira sobre a minha identidade ou produtividade que eu mais tenho acreditado? Pergunta número 4. Ocupada se tornou a parte da minha identidade? Ou o que sobra se eu tirar esse rótulo? Pergunta número 5. Qual é o principal sentimento que tem governado meu coração nessa estação? Medo, paz, ressentimento, alegria? Número 6. Se Jesus sentasse comigo hoje, qual área da minha vida ele diria: isto não é para você carregar, filha? 7. Qual a única coisa necessária nesta semana? Depois de fazer essa reflexão nos primeiros dias, agora vamos para o passo 2, a poda da ocupação. Com a mente mais calma, chega o momento da poda. Em João 15, Jesus nos lembra que todo o ramo que dá fruto é podado pelo Pai para que produza mais. A poda não é punição, é preparação para o crescimento. Nos próximos 3 dias, observe com atenção a sua agenda, seus compromissos e até mesmo as preocupações que você anotou. E com sinceridade, faça a pergunta-chave para cada item. Isso é fruto ou folha? Isso me aproxima de Deus e do meu chamado? Ou é apenas uma ocupação que drena minha paz? Você está abrindo espaço para o que realmente importa. Então, coloque no papel tudo mesmo. Pegue uma folha e liste absolutamente todas as suas tarefas, compromissos e responsabilidades. Depois, separe por categorias: pessoal, família, trabalho, igreja, amigos, favores e ajudas, preocupações que vêm à sua cabeça. Nada é pequeno demais para não aparecer na lista, sabe? Depois você vai avaliar com sinceridade. Olhe cada item da sua lista e faça 2 perguntas simples. E não se auto-engane, tá? Isso é muito importante. Você vai olhar para cada item da sua lista e você vai se perguntar: isso é importante mesmo ou eu faço por culpa, por hábito ou por medo de ser aceita? Isso me aproxima de Deus e do meu propósito ou só me ocupa? Depois de analisar, de pensar, você vai tomar decisões claras. E esse é o nosso passo 3. Tudo que for apenas folha que pode ser podada, você vai classificar em uma dessas ações: cancelar, delegar, simplificar, colocar limite e rasgar da sua lista mental sem culpa. Por exemplo, você vai olhar a sua agenda e o seu WhatsApp. E então você percebe que diz sim quase que automaticamente para quase todos os seus grupos, lives, reuniões que não tem nada a ver com as suas prioridades. Durante esses dias de poda, você vai sair de 3 grupos de WhatsApp, por exemplo. Vai recusar 2 reuniões que não acrescentam em nada em seu propósito. Resultado disso? Horas recuperadas na semana e menos pressão mental. Outro exemplo prático com a rotina doméstica. Você percebe que está sempre reorganizando a casa porque há coisas demais e nenhum sistema simples. Então, na poda, você decide: vou tirar esses objetos que estão gerando bagunça, ajustar os horários da casa para ter uma rotina mais leve e vou delegar 2 tarefas semanais para mais alguém da família. Resultado: sua mente descansa, a casa flui melhor, você finalmente tem tempo para oração e estudo bíblico pela manhã, por exemplo, sem correria. E aí, finalmente, vamos ao nosso terceiro e último passo:
planejar. A arquitetura do propósito. Planejamento cristão não é sobre controlar o futuro ou encher cada minuto da sua agenda. É sobre ser um bom mordomo do tempo que Deus te deu, criando intencionalmente espaços para o que mais importa. É construir a estrutura que a videira possa crescer. E como eu posso fazer isso? Com o método das pedras grandes primeiro. Bom, primeiro você vai identificar as suas pedras grandes. Por que isso? Por que pedra? Para construir um muro. Pensa, na época de Jesus, eles construíam um muro com pedras, então eles precisavam de boas pedras para a base. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então você vai primeiro identificar quais são as suas pedras grandes. Quais são de 3 a 5 coisas mais importantes e inegociáveis para a sua semana, que se conectam com a sua frutificação. Por exemplo, ter um tempo diário com Deus, jantar com sua família sem celulares, um bloco de foco no projeto mais importante do seu trabalho, atividade física, servir o seu ministério principal. São 5 pontos muito importantes. Bom, depois você vai colocar as suas pedras grandes, ou seja, as suas 3 a 5 coisas principais e mais importantes e negociáveis da sua semana, na sua agenda primeiro. Antes de qualquer coisa, bloqueie os horários para elas nessa semana. Esses são compromissos inegociáveis e mais importantes, então trate eles dessa forma. E depois, você vai encaixar as pedras pequenas. Então agora você vai agendar outras tarefas e reuniões. Por exemplo, checar e-mails, telefonemas, outras mensagens de WhatsApp, nos espaços que sobram ao redor das grandes pedras. E deixe a areia fluir. O que seriam as areias? Areias são as pequenas interrupções, imprevistos. Se sua semana, ou o seu pote, como a gente está fazendo, já está estruturado com as pedras grandes e as pedras pequenas, a areia vai se encaixar nos pequenos espaços vazios. Pensa comigo. Mas ela não vai deslocar aquilo que é importante. Isso te tira de uma semana reativa, onde a areia e as pedras pequenas ditam os seus dias e te colocam numa semana intencional, onde as suas prioridades divinas comandam a sua agenda. Pausar, podar e planejar. Esse é o processo que troca o fardo pesado da ocupação pelo jugo suave da frutificação. Mas como qualquer ferramenta, ela precisa de uma fonte de energia. Sozinho, ele pode se tornar apenas mais um sistema de produtividade que te levará ao esgotamento. A fonte de energia que faz um sistema funcionar não é a força de vontade, mas uma promessa divina. A âncora que impede o nosso barco de ser levado pelas ocupações é uma das frases mais potentes que Jesus já disse, encontrada em Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos quebrar essa promessa, porque ela é um sistema operacional para uma fonte de vida de frutificação. Jesus diz isso logo após instruir para não andarmos ansiosas sobre o que vamos comer, beber ou vestir. Ou seja, Mateus 6,33 é a solução direta de Deus para a nossa ansiedade sobre as coisas da vida. A mesma ansiedade que nos leva à sobrecarga. Busquem, pois, em primeiro lugar. Este é o princípio das pedras grandes, em sua forma mais pura. É o comando de priorização. Jesus não diz, busque somente o que é do reino, mas ele fala para buscá-lo primeiro. Isso valida o nosso processo. Pausar é o ato de começar o dia e a semana buscando o reino de Deus, antes de buscar as notificações. Podar é o ato de remover da nossa vida aquilo que não é do reino, para dar espaço àquilo ao que é. E planejar é o ato de colocar as pedras grandes do reino, ou seja,
aquilo que é mais importante, sabe? Na nossa agenda, antes do que o mundo preencha com as suas urgências. E o que é o reino? Não é um lugar distante. O reino é o governo de Deus, a maneira dele de fazer as coisas, operando aqui e agora. Buscar o reino é perguntar a cada momento: Deus, qual é a sua prioridade aqui? Como o Senhor faria isso? É alinhar as nossas operações diárias com os valores e as vontades do Rei dos Reis. É trocar a nossa busca pelo controle, pela busca da direção dele. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Esta é a promessa que quebra o ciclo do medo. O medo que nos faz correr é: se eu não fizer, ninguém mais fará por mim. E tudo vai desmoronar. Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo, percebeu? Ele diz: foque na sua conexão comigo, na minha agenda, e eu vou cuidar do seu sustento, da provisão e das suas coisas. A ocupação é a perseguição frenética por todas as coisas que o texto diz. A frutificação é o resultado natural de buscar o reino em primeiro lugar. E então receber todas essas coisas como um acréscimo da graça de Deus. Esse versículo não é uma sugestão amável, é uma estratégia de vida. É a garantia divina por trás do nosso reset. É a troca do esforço exaustivo pela suficiência sobrenatural dele. Agora eu preciso ser totalmente honesta com você. Eu adoraria te dizer que depois que eu aprendi e apliquei tudo isso, nunca mais me senti sobrecarregada, que a minha vida se tornou um exemplo perfeito de paz e organização, mas isso seria uma mentira. A verdade é que a ocupação é teimosa e a batalha entre Marta e Maria acontece dentro de mim todos os dias. Existem dias que a Marta interior grita mais alto, apontando para a louça na pia, a caixa de entrada lotada, e existem semanas que eu olho para minha agenda e percebo com frustração que o meu pote está cheio de areia, que eu negligenciei as minhas pedras grandes. A diferença não é a ausência da luta. A diferença é que agora eu tenho um mapa. Eu reconheço os sintomas da sobrecarga mais rápido e eu sei diagnosticar o problema. Ah, isso é fadiga de decisão. Ah, eu estou presa no modo ocupação. E o mais importante, eu sei qual é o caminho de volta. Eu sei que eu preciso pausar, podar o que for preciso e planejar de novo. Ancorado em Mateus 6,33. A vida cristã não é sobre perfeição, mas é sobre a correção do curso. Não é sobre nunca cair, mas é sobre saber se levantar pela graça do Senhor. E cada vez mais rápido. O objetivo não é a ausência de esforço, mas é a ausência de esgotamento. É aprender a viver e trabalhar a partir de um lugar de descanso e conexão com Ele. E é essa mesma graça e esse mesmo mapa que estão disponíveis para você agora mesmo. A boa notícia é que o seu ano não precisa terminar com esse ciclo de frustração que falamos no começo. Por isso, eu quero te fazer um convite. Na verdade, mais que um convite, um desafio. Eu te desafio a tirar os próximos 7 dias para aplicar esse reset cristão na sua vida. Siga os 3 passos: pausar para alinhar, podar, né? Aquilo que é só ocupação e planejar com o propósito que Deus te deu. Não espere a virada do dia 31. Comece hoje. Dê a si mesma e ao seu relacionamento com Deus esses presentes de final de ano com clareza. E para selar o nosso compromisso e para que eu saiba que estamos juntas nessa jornada, escreva aqui nos comentários: eu aceito o reset cristão. E ao escrever isso, você não apenas assume um compromisso consigo mesma, mas se junta a uma comunidade de mulheres que decidiram trocar a exaustão pela frutificação. Se precisar, volte mais uma vez o vídeo, entenda o sistema, entenda o que causa isso, identifique os seus gatilhos e coloque em prática. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com uma amiga que também precisa ouvir isso.
E se você quer continuar aprendendo a unir fé, ciência e organização de forma prática, se inscreva no canal, porque estamos apenas começando. Que Deus te abençoe com sabedoria, paz e um final de ano que não seja lembrado pelo que você fez, mas por quem em quem você descansou. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijão!